Vamos agora ler Apocalipse capítulo 1, do verso 1 até o verso 8, que diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e aguardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Bom, irmãos, o que é que está acontecendo nesse momento de Apocalipse? O que é que está acontecendo? Qual é o cenário atual? Nós cremos que para este tempo, irmãos, é extremamente importante, porque nós estamos passando situações semelhantes, tá? A igreja ao redor do mundo padece, sofre com todas as variações de situações, desde a perseguição a qualquer espécie de peste, doenças, e toda sorte de guerras e tudo mais, tá bom? Lembramos que nós não somos uma igreja, não somos somente Igreja Presbiteriana do Prado, temos irmãos ao redor do mundo, né, que passam situações diferenciadas. Bom, o que está acontecendo aqui em Apocalipse é exatamente situações difíceis. O livro foi escrito debaixo de muitas lágrimas, debaixo de muito sofrimento. O apóstolo João, o último dos apóstolos, está aqui nesse contexto, tá? Esse contexto do imperador Domiciano, que reivindicava a adoração para ele mesmo. Foi um dos primeiros imperadores a reivindicar a adoração a si mesmo. Então, por volta aí do ano 95 da era cristã, que João está vivenciando nessa situação lá na ilha de Patmos, ali numa ilha grega perto da costa leste da Ásia Menor, né? Apocalipse também, que nós falamos da outra vez, é uma carta, é uma profecia, é um estilo apocalíptico, né? E essa carta foi enviada para 7 igrejas, nós vamos falar mais para frente. Então, o imperador Domiciano era cruel contra os cristãos, pois se recusavam a adorar a figura do imperador. João e outros foram desterrados, exilados em Patmos, uma ilha grega que servia para isolar bandidos. Vamos falar sobre essa ilha um pouco quando chegarmos na próxima situação. Como João, com aproximadamente 100 anos de vida, mais ou menos, João já era avançado em idade, e esse último certamente era muito famoso, por isso as autoridades o tinham como alguém de alta periculosidade. E os cristãos eram considerados uma ramificação judaica, uma seita judaica na época de João, tá? E aí, com o passar do tempo, a igreja, a destruição de Jerusalém, a igreja passou a ter essa diferenciação, o povo do livro, o povo que tem um senhor, que tem um dono. Opa, mas não só devemos adorar a César, ao imperador. Então, os cristãos começaram a ser mal vistos naquela sociedade. As pessoas só podiam ter um comércio, poder comercializar as coisas, se tivesse ligado aos cultos, aos imperadores. Somente os judeus tinham essa prerrogativa de não cultuar aos imperadores, mas prestavam toda a reverência, todo o respeito, tudo mais, né? Mas os cristãos não participavam das festas, das orgias, das bebedices em que eram promovidas aos deuses, inclusive os imperadores. Então, aquelas pessoas que deveriam participar, logicamente, era como se fosse um passaporte para poder
comprar, vender e tudo mais. Então, nessa época, era tudo voltado para a figura do imperador. Então, Apocalipse é um livro muito, mas muito da perspectiva econômica. Nós vamos ver muita coisa em Apocalipse que tem a ver com a economia da época, tá bom? Bom, então é por aí, né, esse contexto que os irmãos estão vivenciando. Irmãos, por que que Apocalipse é tão difícil de compreender na nossa mentalidade de hoje? Por conta da linguagem apocalíptica e também porque nós não somos cidadãos do primeiro século. Cidadãos do primeiro século entendiam bem o que queria dizer essas mensagens enigmáticas, essas mensagens, né, castiçal, candeeiro, besta, tanta coisa aqui, tantas figuras aqui que existem, tanto simbolismo. São os irmãos da primeira que receberam as cartas, eles compreendiam bem. Porque imagine se fosse eu escrever, hoje eu se recebesse, olha que privilégio, recebesse a revelação e fosse lá para o céu, arrebatado, sei lá, e Jesus mandasse escrever, não existisse ainda Apocalipse. Se eu fosse escrever tudo que João viu, se eu fosse ver o que João viu, eu não iria escrever dessa mesma maneira, irmãos. Então, tem que compreender também que existe o fator cultural, existe o fator época e a situação que estava ocorrendo na época dos irmãos. Então, as situações que ocorrem no Apocalipse ocorrem no presente, passado e no futuro. Quando a gente fala de Apocalipse, né, as pessoas só se remetem ao futuro, aquelas coisas que vão acontecer lá no final do século, lá não sei quando, que está muito distante. Não. O Apocalipse fala do passado, da igreja, fala do presente, a situação em que os irmãos estavam passando, nós vamos ver isso mais para frente, e o futuro, que é os que nós estamos vivenciando, que ainda está por vir, coisas horrendas e coisas maravilhosas vindas da parte do Senhor também, tá bom? Bom, irmãos, basicamente isso, esse é o contexto. Temos muitos, né? Depois vamos disponibilizar uma apostila aí, a apostila já está em 19, 20 páginas, apenas só no capítulo 1, com algumas explicações. Eu não vou tratar tudo aqui, não dá para falar tudo, mas dá para falar resumidamente as coisas que estamos aí expondo para os irmãos. Apocalipse, irmão, recebeu a intitulação na época de um discurso de honra, pois foi escrito para persuadir os leitores a reagir à pressão e de se conformar às práticas pagãs, animando os fiéis e perseverar e alertando aos fracos a não fazer concessões. Que é isso? A não fazer qualquer tipo de ceder às pressões daqueles momentos lá, daquelas situações que eu acabei de falar, tá? Mas é preciso acrescentar que João também escreve para encorajar os cristãos perseguidos, de modo que permaneçam fiéis, para lhes prometer que Deus haveria de vindicá-los por todo o sofrimento que estavam enfrentando. Ou seja, o nosso Deus é o vingador. Ele que vai vingar o sangue dos seus santos, o sangue daqueles que estão padecendo por causa do nome dele. Então, irmãos, esses textos e tantos mais, esse é o contexto que estamos analisando aqui nesse livro tão maravilhoso, tão esplêndido. Cada vez que para a gente expor o livro é bom a gente ler várias vezes. Então, cada vez que leio, cada vez que me exponho, que vou estudar Apocalipse durante os dias, cada vez mais eu fico pedindo a Deus: Jesus, volte logo, Maranata, porque, irmãos, nos deparamos com tantas situações aqui e tantas vezes Jesus afirmando que está vindo, que está regressando. Nossa, vem Jesus! Não há como não orar nesse sentido quando lemos, nos debruçamos nesse livro aqui. Em vez de causar medo,
como me causava quando eu era novo convertido. Tem alguns crentes aí, velhos convertidos, que tem medo, né, desse livro, mas, irmãos, vamos entender com profundidade. A mensagem de Apocalipse é uma mensagem vitoriosa, é uma mensagem esplêndida, maravilhosa, que nos encoraja em vez de nos causar medo. Enfim, irmão, tem que causar medo naqueles que são ímpios, naqueles que não conhecem a Deus, tá bom? Bom, irmãos, revelação, verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Bom, irmãos, aqui, especificamente no capítulo 1, verso 1, já diz o tema do livro, é uma revelação de Jesus Cristo, já diz o que que vai se tratar, né? Jesus está tirando o véu aí, nos mostrando o passado, o presente, o futuro, em várias linguagens aqui, tá? O tema central sempre vai ser Cristo, a sua obra, a sua consumação no cosmos, no universo, na eternidade e tudo mais. Sua morte, ressurreição, glorificação, sepultamento, exaltação, tudo estava escrito também nesse livro. Então, a revelação de Jesus. Veja que no original é a revelação da parte de Jesus. É Ele que está mostrando, tá? A revelação de Jesus acerca do futuro iminente, ou seja, o que em breve deve acontecer. As visões do livro são apresentadas como um desvendar de verdades ocultas. Por que verdades ocultas, irmãos? Porque Ezequiel, Isaías, alguns textos lá de Gênesis e principalmente os textos lá de Daniel foram selados, foram trancados, não estavam claramente revelados. Se nós lermos o livro de Daniel, do 7 ao 12, tudo aquilo ali se remete à vida de Cristo, ao futuro também da igreja, a igreja, como é que surgiria e desenvolveria ao longo das eras, ao longo do tempo, tá bom? Ali os textos de João, de Daniel, aliás, foram selados, mas aqui ele abre de uma vez e mostra aí o que deve acontecer. Então são desvendando as verdades ocultas, a saber, a realidade oculta a respeito do controle soberano de Deus sobre o futuro e de como ele vai pôr fim ao aparente êxito das forças na presente era. Irmãos, na época de João, aparentemente a igreja estava sendo derrotada. Os irmãos padecendo situações difíceis, os irmãos sofrendo privações, sendo maltratados, exilados, presos, sofrendo, não podiam ter uma vida comum na sociedade, porque a sociedade os excluía, porque eles não cumpriam todas as regras que a política, que tudo que envolvia o império, o paganismo, exigia das pessoas. Então, as pessoas de consciências, elas eram entregues a si mesmas, entregues ao projeto dos imperadores romanos, igual nossa época. Nós somos obrigados, coagidos muitas vezes a querer fazer o que todo mundo está fazendo. Se chegamos numa escola, se chegamos na universidade, numa faculdade, numa instituição pública, privada, uma empresa, qualquer tipo de que estejamos envolvidos com as pessoas querem nos engolir, nos envolver em seus pecados, e cabe a nós dizer não, né? Vamos entrar nisso aí mais adiante, mas parece que as forças do mal prevalecem. As pessoas hoje estão mais preocupadas, quando abre o livro de Apocalipse, pula logo para o capítulo 13, que é o da besta, sobe do mar, e a besta da terra, né? O anticristo,
e o falso profeta. As pessoas ficam com medo, inventando aí vacina quântica, chip da besta, tanta coisa, irmãos, que já inventaram ao longo das eras, com medo daquilo que vem no futuro, e agora a gente vai ser obrigado a usar essas coisas e tal. Mas a gente vai caminhando em Apocalipse e nós vamos compreendendo aos poucos o que realmente vai estar acontecendo de fato nesse futuro. Mas as pessoas temem tanto que ficam com medo em vez de temer a Cristo, de buscar a Cristo, de conhecer Cristo, as pessoas ficam mais buscando o que é o chip da besta, o que é que vai ser isso e aquilo outro, como é que vai ser, como é que Israel e tal, tanta coisa, irmão, tanta asneira, que as pessoas se submetem a querer saber demais a cronologia do futuro. Irmãos, para a sua frustração, nós não vamos determinar qual é a cronologia correta aqui no livro do Apocalipse, tá certo? Porque a proposta não é essa, a proposta é explicar os fatos, explicar o que foi revelado, tá bom? Mas uma cronologia certinha do que vai acontecer, temos que ter muito cuidado com isso também. Então, o texto está dizendo aqui as coisas que em breve devem acontecer. Esse em breve, irmãos, é um rapidamente. Deixa eu comparar aqui. Por exemplo, as chuvas, né? Céu nublado, tal. Se você, por exemplo, o céu está todo azul, você está ali numa praia e começa, né? Aquelas nuvens se fechando, vindo, e a chuva começa lá no alto mar. Não é bem assim? Então, se você fica contemplando como é que a chuva vem, a chuva começa lá no alto mar e vem, e bate na costa e vai lá para dentro, né? E chega em algum ponto assim do interior que você consegue visualizar também as chuvas chegando, né? Irmãos, é mais ou menos assim. Essa em breve devem acontecer. É como se os acontecimentos viessem assim. Não que o texto não está dizendo que é em breve, que é daqui a pouco. Está dizendo que está vindo já. Pode ver que o que Jesus anunciou lá em Mateus 24, Mateus 24 e também lá em Lucas, também Marcos 13, nós percebemos que essa chuva já começou, né? Por exemplo, para dizer que é uma chuva, né? Só estou usando aqui como uma metáfora, como uma representação. Essa chuva já está vindo, ou seja, os falsos profetas se levantando, que Apocalipse vai tratar disso, os reinos se levantando uns contra os outros, cada vez mais, os impérios, as doenças, os terremotos, enfim, a pregação do Evangelho está avançando, graças a Deus. E por aí vai, irmãos. Por aí vai, tá bom? Em breve devem acontecer. Rapidamente, porque já está vindo, já começou. Então, estamos no começo aí do fim. Em breve devem acontecer, e ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Irmãos, certamente João aqui está mostrando para nós que ele não foi sozinho nessa revelação. Foi algum anjo com ele, pode ver que no livro João é transportado para um monte, para locais e tal. Então é um anjo que está aí, o João, fazendo o papel do anjo, né? O anjo está mostrando, significando, que está revelando a Jesus, mas o anjo está significando, ou seja, esclarecendo algumas coisas para João, né? Vemos aí em Daniel, é um livro que tem lá o anjo Gabriel, né? Que mostra para o profeta Daniel como é que aquelas coisas que significavam. Também Zacarias, né? Recebe aquelas revelações lá, e ali também um anjo traz o significado de algumas coisas para ele. Então, basicamente uma das funções angelicais é essa, dar um parecer sobre a vida de Deus, a vida do Evangelho e tudo mais, tá bom? E os significados que há aqui nesse livro. Bom, o qual atestou a palavra de Deus
Bom, irmãos, uma coisa que eu esqueci, irmãos, há 7 referências bem diretas à volta de Jesus. Há 11, né, mas 4 são referências assim implícitas, né? Não está claro, mas a gente entende que é a volta de Jesus. Mas há 7 referências em Apocalipse, aos 7 aí, começando a todo vapor. O número 7 se repete muitas vezes em Apocalipse. Em breve, esse em breve, vem com as nuvens, virei como ladrão, venho sem demora. Essas expressões são referentes ao dia do Senhor, ao dia que ele virá, tá certo? Então, Apocalipse, capítulo 1, verso 1, verso 7, o 3, verso 3, 3:11, 22:7, 22:12, 22:20, né? Esse que veio sem demora, virei como ladrão, veio com as nuvens e tudo mais. São exposições a respeito de quem é Jesus, do que ele vai fazer em breve, na sua volta gloriosa. O qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bom, irmãos, João, ele rapidamente, ele viu, né, e pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus, esse anjo lhe ajudou também nesse aspecto de mostrar como as coisas iriam acontecer. Então, tudo pela palavra de Deus, pela palavra anunciada do Senhor, vinda dele, e pelo testemunho, pela vida, pelo testemunho. Por exemplo, João diz, em próprio Evangelho, em que Jesus, né, Jesus em algumas ocasiões dizia: as Escrituras testificam de mim. Então, o testemunho aqui está se referindo ao que Jesus falou no passado, né? Tudo que está se referindo a mim, tá bom? Então, o nosso Senhor Jesus. Então, Deus é que começa e Deus é que termina tudo. Então, vamos ver aí também nesse livro. Vamos ver no verso 3, maravilhoso esse verso 3, como diz assim: bem-aventurados, no original diz assim, irmãos, bem-aventurado aquele que lê, não aqueles que leem. Porque o que acontece aqui? Na época, né, quem lia era um bispo, um diácono, uma pessoa que sabia ler e também que entendia das escrituras. Era caro, né, fazer aí no pergaminho, não era como hoje, muito barato, não, era muito caro ter um pergaminho, e aí o pergaminho circulava entre as igrejas, tá certo? Então, provavelmente, Apocalipse foi enviado para as 7 igrejas, mas uma por uma foi sendo lida. Então, as pessoas, bem-aventurado. Então, é uma pessoa muito feliz. Ela está... E tenho aqui... isso. Esse bem-aventurado exatamente em relação a essa plenitude, felicidade, contentamento no Senhor, por ler, porque era um privilégio muito grande ler aquele pergaminho e ler para todo aquele povo ali, aquele auditório, aquelas pessoas ansiosas querendo saber o que é que Deus mandou através do nosso querido irmão João, tá bom? Queridos, é importante esses textos aqui, porque a bem-aventurança se repete 7 vezes em Apocalipse. É a primeira vez que está se repetindo as bem-aventuranças. As palavras da profecia: bem-aventurado aquele que lê. Em algumas traduções está aqueles que leem, mas no original é no singular, porque no povo lá não existiam aqueles que leem todos, né? Mas hoje é aplicável a nós que somos bem-aventurados quando chega às nossas mãos e lemos esse precioso livro. Bom, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Bom, irmãos, esse ouvir, esse guardar era precioso demais. Os irmãos estavam cada vez mais querendo a palavra de esperança,
aquilo que viria, como é que seria, o porquê que eles estavam sofrendo, qual era o propósito de tudo aquilo. Os irmãos estavam sofrendo bastante. Então, essa leitura, essa audição, ouvir, era importante. As pessoas não podiam nem sequer, vamos dizer assim, né, ir ao banheiro hoje. As pessoas não queriam perder nem um segundo. As pessoas não queriam perder nenhum momento, nenhum resquício daquela leitura. Irmãos, esse momento de ouvir era um momento de prestar atenção e seguir, para seguir a Jesus, para vivenciar o melhor dele, guardar a palavra de Deus para obedecê-la. Então era muito importante as pessoas ouvirem, as pessoas desejarem ardentemente de estar com o Senhor, de estar com Cristo, de estar com Jesus e aprender do Senhor naquele momento tão tenebroso, tão difícil. Bom, irmãos, o nosso irmão João, ele atestou a palavra de Deus, ele confirmou isso pelo testemunho de Jesus, por testificando que Jesus é o Cristo, que é o que está revelando, e mostra aqui para nós que é bem-aventurado todos nós que estamos expostos, querendo aprender e a praticar as coisas que estão aqui descritas. Bom, somos extremamente bem-aventurados por isso. É feliz, é ser abençoado por aquele que emanam todas as bênçãos. Bom, é ouvir, é prestar bem atenção naquilo que está sendo dito ou lido. Os povos tradicionais, irmãos, os povos ciganos, povos quilombolas, indígenas, são povos de tradição oral, né? As histórias são passadas de pai para filho, filho para neto, e por aí vai. É muito importante ouvir, porque a palavra de Deus ela deve ser pregada, ela deve ser enunciada, ela deve ser lida, para que os ouvidos daqueles que não sabem ler possam ser abençoados também. Então, quem lê e quem ouve, um não é mais importante do que o outro. O importante é servir a Jesus de coração, tá bom? Então, a gente já conhecido ao longo da minha vida, minha história, pessoas que só sabiam ler, mas sabiam tanto da Bíblia, mais do que eu na época, mais do que tanta gente que sabia ler. Era uma vergonha, né, ver irmãos tão dedicados na audição, de aprender, de memorizar versículos, e outros preguiçosos espiritualmente para viver, para aprender, para estar aí com a palavra de Deus, para ser vivenciado. Bom, bem-aventurados, se repete 7 vezes, nós vamos ler ao longo desse nosso estudo. As palavras da profecia. Bom, o livro de Apocalipse se apresenta como uma profecia também. Está lá umas 7 vezes também descrita essa palavra profecia. Bom, irmãos, não é nesse sentido, João não quis definir seu texto como um tipo ou um novo ou diferente de revelação. Toda revelação bíblica é profecia. Então, quando estamos diante da Bíblia, isso aqui é a profecia, tá certo? Toda revelação, em geral, ela é a profecia, porque profecia fala de passado, de presente e do futuro. Profecia a gente só entende, né, que é para o futuro. O popular diz que é só o futuro, não é, tá? A profecia se relaciona a Deus através de seus mensageiros, faz sua verdade ser conhecida ao seu povo. A profecia significa uma continuação da palavra de Deus nas Escrituras do Velho Testamento, e indica que Deus é seu autor, que endossa com a sua autoridade. Então, João também era um profeta, vamos dizer assim, num sentido funcional, o último apóstolo, mas também encarregado de profecia. E ele diz aqui que o tempo está próximo,
Ou seja, como a gente falou no verso primeiro, ele está vindo como aquela chuva que nós contemplamos na praia, aquela chuva que está vindo, que vai chegar até mim, que vai chegar aquele momento, tá bom? Então nós já vislumbramos que esse tempo já está vindo, já chegou, né? Ele está correndo, tá bom? Esse termo, essa expressão tempo está próximo também ocorre 7 vezes no livro de Apocalipse. Para os leitores pode significar tempo de decisão ou tempo que se aproxima. Irmãos, existem 2 palavras gregas para tempo, o Cronos e o Kairos. Você já viu aí algumas fachadas de igreja, né, Assembleia Kairos, Igreja Batista Kairos, tudo mais, tal, Igreja Presbiteriana Kairos. Kairos vamos falar de Cronos. Cronos é o nosso tempo cronológico, as horas, os dias, os anos, as décadas, os séculos e tudo mais. Kairos é o tempo determinado. Os gregos na época de João, bem antes, né, usavam o termo Kairos para um tempo determinado. Então, esse termo é emprestado na religião cristã e também no judaísmo, né? Os escritores tomaram esse termo emprestado, que é o tempo determinado por Deus. Deus carimbou e aquele tempo vai chegar. Doe quem doer, ache ruim quem quiser. O tempo vem chegando, vem se aproximando. É um tempo determinado, um tempo de decisão. Uma expressão bíblica bastante diferente, é beneplácito, lá em Efésios capítulo 1, pela determinação, pelo beneplácito de sua vontade, né? Que também é parecido com esse kairos, é o tempo de decisão, o tempo que está próximo. Portanto, ele informa aos leitores que sua mensagem é aplicável ao tempo em que estão vivendo. Ou seja, irmãos, João está vivenciando um tempo difícil, né? Tempos de conflitos. Os irmãos estavam perguntando, vendo, questionando e vivenciando aquele tempo. E Apocalipse vai descrever esse tempo. Qual é? É um tempo de conflito entre Deus e Satanás. Conflitos, viu, irmão? Conflitos. Cristo e o anticristo. Espírito Santo versus os falsos profetas. E a igreja versus a imoralidade. Então, conflitos espirituais, conflitos cósmicos e também terrenos que estavam havendo aí na vida dos irmãos. Então, o tempo está próximo. Então, ele informa os leitores que a sua mensagem é aplicável para o tempo que estão vivenciando, tá bom? E ao longo das eras, irmãos, ao longo do tempo, ao longo dos anos, nós nos deparamos com variadas interpretações, né? Nessa época aqui, eles entendiam que o falso profeta, o anticristo, a grande Babilônia, tudo estava relacionado ao Império Romano em si. Querendo ou não, a linguagem bíblica está apontando para isso, para algo que no futuro será parecido com o Império Romano no passado. Então, a linha de raciocínio, de interpretação é por essa via, passado e futuro ao mesmo tempo, tá bom? Estão ocorrendo em seu próprio tempo, consequentemente, cada geração tem se apropriado e aplicado a mensagem do Apocalipse. E cada geração de crentes deve esperar com sincera expectativa o regresso do Senhor. Irmãos, é importante isso aqui porque cada vez que cada geração lê Apocalipse, aplica, por exemplo, vamos lá, Apocalipse 13, né, que é o texto mais falado, né? A besta que é mesmo, então a besta é o Papa, então a besta é fulano de tal, né? Estava no tempo de Donald Trump, quando ele foi eleito, vários vídeos dizendo que ele era a besta do Apocalipse, o anticristo, não sei o quê, o Obama, George Bush. As pessoas começaram a dizer, e na época do seminário teve um rapaz que traduziu para mim, o Papa Bento XVI caiu, né? Ele se renunciou,
e depois veio o Papa atual, né? Esse Papa aí, o argentino. Bom, eles fez uns cálculos, né, do nome romano lá, e chegou, irmãos, eu não sei como, chegou no 666, foi uma forçação de barra, de cálculos, divide para lá, calcula para cá, não sei o que, chegou em 666, danou-se, agora é o fim dos tempos mesmo. Não, mas não é nada. Então, irmãos, cada geração fica interpretando os textos do Apocalipse de acordo com a sua visão e o que acha, e que agora, e que não é bem assim, tem que ter calma, tem que ter muita calma. Temos que avaliar o espírito da época, também a circunstância e, sinceramente, os textos bíblicos, tá bom? Então, é por aí, irmãos, que eu quero expor para os irmãos aqui. Eu só vou até o verso 4 por hoje, tá certo? Em que João se apresenta e diz assim no verso 4: Vão às 7 igrejas que se encontram na Ásia, a Ásia Menor. Então, as 7 igrejas aí, João está vivenciando, está colocando à tona, expondo para aqueles irmãos, João quase 100 anos de idade já, para as 7 igrejas da Ásia. O que é essa Ásia? Ásia Menor, é a Turquia. Nós vamos falar também quando entrarmos em cada igreja, quando falarmos de cada igreja da Ásia Menor. A Ásia Menor, irmãos, ela tinha outras igrejas, em Herápolis, que não é mencionada aqui, tinha Colossos, né, que não é mencionada aqui, tinha Mileto, que não é mencionada, enfim. Mas a carta, nós entendemos, pelos estudos aprofundados, que a carta de Apocalipse, essa profecia, esse livro apocalíptico, ele é destinado a todas as igrejas, em todas as épocas de todos os tempos, tá bom? E é por isso aí. A gente vai falar mais um pouco mais à frente. E ele diz aqui, graça e paz. Graça e paz diz respeito à saudação grega, graça, quando alguém ia se apresentar, encontrava alguém, um grego, um romano, alguma pessoa que não era judaica, se apresentar e falar com a pessoa e abordar na rua, dizia graça, né? Dizia graciosa, né? E por aí vai. O termo graça, charis, em grego, denota essa expressão grega. E paz é uma expressão judaica, oriental, shalom, charis, shalom, olha, graça e paz. Tem crentes aí que fica brigando, né? O certo é paz do Senhor, porque Jesus deu a paz e tal. Não, irmãos, a saudação grega e hebraica é que estamos unidos, todos os povos unidos em Cristo, povos ocidentais, graça, povos orientais, paz. Jesus falou shalom, né? A saudação de Jesus é porque é a saudação judaica. Jesus veio para os judeus. Depois, né, da sua rejeição, que nós entendemos que os gentios foram incluídos aí. Veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Mas todos quantos receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, né? João 12 que diz isso. Saudações grega e hebraica comuns, né? Gentios e judeus, Ocidente e Oriente, que se tornaram a união dos povos por meio da graça de Deus manifestada no sacrifício de Cristo, que nos condiciona a paz com Deus e com o meu irmão, pois eram inimigos entre si, unidos mesmo tendo uma diferença étnica, como também adversários. Opa, aqui o texto fugiu, né? Bom, como também diferença étnica, ou seja, eu posso saudar, eu estou unido em Cristo com aquele meu irmão lá da China, lá da Mongólia, lá de uma tribo indígena que foi alcançada, né? Daqueles povos ciganos, povos, enfim, tantos irmãos, né? Tenho conhecido também ao redor do Brasil e do mundo, conversado com irmãos. É tão prazeroso, irmão, é tão prazeroso conhecer aqueles que o Senhor resgatou e que nos saúda graça e paz. Estamos unidos pela graça de Deus e desfrutamos da paz que há em Cristo Jesus. Irmãos, também
Graça e paz, ele vai dizer, da parte, uma saudação trinitária, da parte daquele que é, que era e que há de vir. É interessante que ele usa aqui termos impressionantes, daquele que é, que era e que há de vir. Era para ser o que era, o que é e que há de vir, a lógica, mas não. Ele está falando aqui do Deus Pai, uma saudação trinitariana, 3 em 3, né? Para o Pai, 3, para o Filho, 3 e para o Filho, 3. Então, uma saudação, mega saudação aqui, né? Graça e paz, da parte de quem? Da parte daquele que era, que é, e aquele que é, era e há de vir. Ou seja, o mesmo Deus, é o Deus centralizado no controle de todas as coisas, irmãos. Como sempre foi no passado, como sempre também no presente, e garante a sua vinda futura para salvar os seus e julgar a humanidade. Bom, irmãos, aqueles que estão padecendo situações, cada um de nós podemos, como esses irmãos receberam essa mensagem, estavam sofrendo numa situação difícil, até vivendo em calabouço, se reunindo nas crateras, nos antros da terra, porque não poderiam se expor, sofrendo bastante. E para nós hoje também, veja que alívio, nosso Deus agiu no passado. Ele age hoje, como agiu no passado e agirá da mesma forma no futuro, cuidando, zelando, julgando, exortando, animando, salvando, redimindo. Quantos irmãos estão sendo redimidos, sendo salvos por meio dessa pandemia, irmãos? Quantas pessoas o Senhor já recolheu para si? Então, irmãos, não é derrota, é vitória. Aqueles que Deus preparou e guardou são vitoriosos. Eles vão ressuscitar primeiro do que nós. Veja que privilégio. É uma dor para nós? Não é fácil? Não. Mas o Senhor, Ele detém. O que Ele está operando deve ser inquestionável. É um Deus que detém toda a história. É aquele que é hoje, aquele que era, e já agiu no passado, e o que há de vir, vai no futuro também, tá bom? Então, Deus, não estou profetizando, Deus ainda vai guardar alguns dos seus ainda, nesse tempo, irmãos. Mas Deus também está salvando pessoas no leito da enfermidade, Deus está salvando através da exposição bíblica na internet, enfim, de vários meios Deus está também agindo, salvando, operando maravilhas, né? Bom, irmãos, também ele diz aqui, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Bom, irmãos, esses 7 espíritos está se referindo, esse sétuplo do Espírito Santo não há 7 espíritos, né? 7 figuras diante do trono, lá no céu. Não é não. Esse 7 está representando que ele é perfeito para completar, para encher a terra, para encher os céus e a terra, a sua presença e tal, e tudo mais. Por que 7? Isaías está registrado lá em Isaías, capítulo 11, verso 2, que ele diz assim, o Espírito do Senhor, que é o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Todas essas qualidades que há no Espírito, ele compartilha conosco. O Espírito do Senhor habita nos seus, enche os céus, enche a terra e enche-nos com sua sabedoria de Deus, nos dá entendimento de Deus, nos enche, nos dá do conselho de Deus, da fortaleza, da fortificação em Deus, do conhecimento de Deus e do temor do Senhor. O temor do Senhor é importante para a vida da igreja. Está escrito em Isaías capítulo 11, verso 2. Então, os 7 espíritos
são nada mais, nada menos que enviados a todas as nações do mundo, né? Para que através do fiel ensino da palavra, confiado a nós como igreja, as pessoas por toda parte venham a conhecer e a cultuar a Deus. O 7 aqui, como já foi falado, é plenitude da sua pessoa, da sua obra, demonstrado aí na profecia de Zacarias, capítulo 4, versículo 2 e verso 6, que diz assim: me pergunto, que vês? Respondi: olho, eis um candelabro de ouro e um vaso de azeite em cima de suas 7 lâmpadas, de 7 tubos, para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Aí no verso 4 ele diz assim, é um verso muito... verso 6 de Zacarias, capítulo 4. Verso 6 diz assim: prosseguiu ele e me disse, o anjo falando para Zacarias: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, na época do exílio. Zorobabel um sacerdote, não por força, nem por poder ou violência, algumas versões, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Ou seja, esses 7 espíritos, eles estão atuando em toda a terra, não é pela força da minha persuasão, do meu convencimento, de como eu vou convencer as pessoas. É pela palavra de Deus que as pessoas vão ser alcançadas, não é pelo esforço carnal, mas sim pelo poder de Deus, pela a enunciação de sua palavra, que o Senhor opera maravilhas, que o Senhor opera salvação na vida das pessoas. Tá bom? Não é por força, nem por violência, o texto está bem claro aqui para nós, porque tudo o que ele faz é pelo Espírito Santo, irmãos. Então, temos que ter esse interesse em estar conectados com o Senhor, tá bom? Só falando um pouco aqui sobre esse texto que nós lemos em Zacarias, no lugar santo do templo, Zacarias vê um castiçal de ouro com 7 luminárias, cada um tendo 7 bicos e pavios. A abundância de óleo simboliza o Espírito Santo em operação. E nós vamos ver mais para frente, no próximo encontro, que esses castiçais são esses candelabros, é a igreja do Senhor, é o povo de Deus, tá bom? O Espírito Santo em operação, como é evidente à luz da declaração divina, nem por força, nem por violência, por meu Espírito, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus governa nesta terra, não por meio de um poder terreno, mas por meio do seu Espírito Santo. Bom, irmãos, Deus não governa como alguns achavam quando Jesus veio, aquele poderio militar para dominar. E tem alguns ainda que acham que no fim dos tempos as batalhas dos santos contra o anticristo, que está descrito aqui em Apocalipse, é uma batalha militar. As pessoas vão lá com granadas, com armas, com bomba atômica, combater o anticristo. Oh, meu Deus do céu! Não compreendeu ainda a essência da ação do Espírito de Deus, não por força, nem por violência, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, irmãos, temos que ter cuidado, temos que entender as Escrituras, o que o Senhor já falou, o que o Senhor está repetindo, e a gente é muito teimoso em acreditar em tanta asneira, tanta falácia que são expostas por aí afora, tá bom? Então, Deus não governa com os poderes deste mundo. Jesus não veio com força militar para derrubar Roma, pelo contrário, Jesus veio influenciar. O seu reino é um domínio eterno em nossos corações. Esse reino ainda não foi consumado. Nós vamos falar mais no próximo encontro, aí na próxima quinta-feira,